Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita paz, aquele abraço e vamos que vamos. Hoje, nossa função aqui, antes, porém, quero agradecer você que participa aqui do canal, que participa com a inscrição, que participa com o questionamento, com a crítica. Hoje, o nosso tema é a crise do capitalismo de 1929, ou a Grande Depressão, ou o Crash de Nova York. O que foi a crise do capitalismo de 29? Sinteticamente, podemos responder que a crise de 29 foi uma crise econômica, política de grande proporção, considerada uma das principais dentro do capitalismo e da história do liberalismo, onde ela ocorreu nos Estados Unidos, no contexto da década de 1920, portanto, no pós-Primeira Guerra Mundial, tendo seus efeitos se alastrado por todo o mundo, inclusive no Brasil, na economia cafeeira. Os anos 20 ficou conhecido como os anos felizes, os anos dourados, não é isso, Ângelo? Ou Emily? Os anos 20 ficaram conhecidos como os anos dourados, os anos do alto consumo e assim por diante. Nesse contexto, o Estado americano estava envolvido na reconstrução da Europa por meio de investimentos e empréstimo às nações. Então, a década de 20 nos Estados Unidos faltou regulamentação, faltou organização, faltou planejamento por parte do liberalismo que governava o país. Isso gerou uma enorme expansão da sua indústria, da sua agricultura, da sua pecuária, que vai resultar no chamado superconsumo, que vai gerar a crise de superprodução. A década de 20, chamada, como já dissemos, de anos dourados, foi marcada por uma grande euforia econômica nos Estados Unidos. Sendo assim, ocorria muito consumo dos produtos industrializados, como televisão, tratores, carros, automóveis e assim por diante. A crise não é uma crise da falta, é uma crise do consumo, ou seja, faltou consumidores perante os produtos produzidos. Por outro lado, esse momento histórico ficou conhecido também como o avanço do modo de vida americano, ou seja, do American Way of Life, que nada mais é do que essa tentativa de expansão de um consumo exacerbado para o mundo todo. Dentro desse processo, houve o avanço e vai ocorrer a chamada crise de superprodução. Então, o que foi, Ângelo? O que foi, Emily? O que foi, Lorena? O que foi, Elise? A crise de superprodução. Foi uma crise na produção agrícola e industrial que vai frear, que vai paralisar a produção e o consumo nos Estados Unidos. No campo, por exemplo, o uso de tecnologias agrícolas, colheitadeiras, tratores, fertilizantes e outros, resultou num enorme processo de produção, excedendo as necessidades do mercado. Ou seja, a crise é de superprodução porque não há consumidores para a produção. O livre mercado vai entrar em paralisia. Na cidade, a produção industrial crescia a todo vapor, mas não tinha para quem vender. Porém, em 1927, a superprodução agrícola e industrial aumentaram os estoques de alimentos e mercadorias, derrubando os preços, causando algumas indigeções como falência, demissões, quebra de bancos, quebra de empresas e assim por diante. Com isso, ocorreu a diminuição da produção. Como já dissemos, a demissão de trabalhadores, muita falência no campo e na cidade. O liberalismo empregado pelo governo foi incapaz de solucionar a crise. Em
1928 já havia 4 milhões de desempregados nos Estados Unidos como um todo, mas a facilidade de obter empréstimo dava a ilusão de que tudo ia se resolver. Outro aspecto que vai marcar também a crise de 29 foi a especulação financeira. Ou o que é a especulação financeira? Especulação foi marcada por uma grande euforia, por um grande momento de grandeza nos Estados Unidos, que foi um dos fatores para explicar a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o que deu origem à chamada Grande Depressão, considerada a crise mais grave do século 20 e 21, ou seja, de toda a história do capitalismo. Assim chegou a pergunta central do tema: o que foi a crise de 29? O que foi a crise de Nova York? Ela vai ocorrer em 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira, onde as nações vão descobrir, vão perceber que houve uma quebra vertiginosamente nas ações, nas bolsas, e consequentemente o mundo descobre que esse bom acabou. O bom da década de 20, dos anos felizes, chegou a um processo. Então essa bolha que foi a especulação financeira vai estourar. E aí vai atingir Tóquio, Londres, Berlim, ou seja, no mundo inteiro, Brasil, Argentina, México. O prejuízo foi bilionário, trilionário, sem precedentes na história. Muita falência, muito suicídio, muito desespero. Assim estourou a crise financeira, visto que as pessoas em pânico sacaram todos os seus valores depositados nos bancos, o que provocou o colapso imediato. Assim, entre 1929 até 33, a crise só se agravou. Demissão, falência, falta de controle social, inflação e muito mais. Diante da crise de 29, qual foi a solução? A solução foi um programa chamado de New Deal, ou seja, um novo acordo que derrubou o liberalismo e impôs o Estado do bem-estar social. Este foi um programa de recuperação econômico, político e social implementado por Roosevelt. Após a crise de 29, foi eleito e de imediato trocou o liberalismo econômico pelo keynesianismo, baseado nas ideias de John Keynes. Entre as principais medidas de Roosevelt no novo acordo, temos enormes investimentos em obras públicas e infraestrutura, especialmente na edificação de estradas, ferrovias, usinas hidrelétricas, pontes, hospitais, aeroportos e outros meios, a concessão de subsídios e empréstimos aos pequenos produtores, tudo bem regulamentado, tudo bem organizado, tudo bem planejado pelo Estado americano, controle da emissão de moedas, paralelamente à desvalorização do dólar. Por outro lado, uma fiscalização rígida e o controle das atividades de bancos e de outras instituições financeiras e econômicas, de modo a dificultar as fraudes, as corrupções, as especulações. Controle também da produção e dos preços agrícolas e industriais. A legalização do sindicato na questão do trabalhismo, houve a legalização dos sindicatos, houve a redução da jornada de trabalho para 8 horas e a criação da Previdência Social e do salário mínimo. Ou seja, houve uma regulamentação, houve uma política trabalhista, houve uma reorganização do Estado liberal para o Estado do bem-estar social. Enfim, a crise de 1929 afetou todo o mundo, como dissemos, inclusive o Brasil, pois os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro. Com a crise, a importação desse produto diminuiu muito e os preços do café brasileiro caíram. Para que não houvesse uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. Isso é assunto para outro vídeo.
Aquele abraço, um beijo no coração e vamos que vamos. Estou aberto a perguntas e vamos conversar aí durante esse final de semana. Aquele abraço e um joinha.